Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 23 de dezembro, segunda-feira. Perdão. Deus dê a todos vocês uma semana abençoada. Semana de Natal, semana de festa, de viagens, né? Para muitos dos irmãos, de recesso, de descanso, enfim, uma semana. Estas duas últimas semanas do ano são diferenciadas. Deus abençoe a todos os meus irmãos. Estamos lendo aqui João 4:14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Esse verso é a passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E ela encontra o Senhor lá no poço, eles têm essa conversa, que é, sob muitos aspectos, um ensino maravilhoso, porque Jesus toca em muitos assuntos, alguns delicados, o lugar de adoração, né, que tinha uma questão ali entre samaritanos e judeus, uma nova é, compreensão de como se daria a adoração mundo afora, portanto, uma adoração não geográfica, não localizada nem nos dois lugares comentados, em Jerusalém e lá em Samaria, no monte, no outro monte, mas sim uma adoração universalizada, uma adoração livre, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ela reconhece Jesus como Messias, ela anuncia aos homens ali de Samaria, e aqueles homens vêm ver o que está acontecendo e ouvem a Jesus, e depois eles mesmos vão testificar, já não é mais pelo que você falou, mas nós também cremos, né? Não somente por causa do que tu falaste, né? Mas porque nós mesmos o ouvimos. Então é um encontro mesmo de Jesus com estas pessoas e é maravilhoso porque não é um Israel aqui propriamente dito, mas é Samaria que estava aqui aos olhos de muita gente, não eram assim tão queridos, digamos assim. Bom, por que eu lembrei desse verso? Porque parte do que é falado aqui por Jesus, né? Uma fonte de água jorrando para a vida eterna, em outras traduções que diz que salta para a vida eterna. Isso é uma expressão muito bonita do Evangelho e nas palavras de Jesus, salta melhor dizendo, salta para a vida eterna. Esta realidade aqui salta para a vida eterna. Repito, palavras de Jesus e me traz um encantamento, né? E ontem essas palavras foram citadas na discussão de boa, né? Teológica, a respeito de vida abundante. E ali tinha algumas questões, e aí um dos irmãos que participa aqui conosco no grupo eh, definiu, né, o que vem a ser vida abundante no aspecto somente espiritual e de como essa vida abundante ela é em nós abundância de vida, né? Sem os aspectos, ele não usou essa expressão, eu que estou falando, sem as marcas e o peso da morte, mas é uma abundância de vida dada por Jesus, apesar de, apesar das circunstâncias, né? Algumas coisas foram citadas ontem.
tragédias, perdas, né? Adoecimento, internação, né? Tudo isso. Então, apesar de vivermos essas dificuldades, a gente não perde a vida, o sentido da vida, o sentido do pertencimento à vida, o sentido da vida propriamente em si, porque não é produzido em nós, foi Jesus quem deu. E isso que Jesus dá não se perde com as dificuldades, ou não se perde por causa das circunstâncias. Então é maravilhoso pensar que, apesar do enfrentamento, ainda tem alegria, ainda tem comunhão com Deus, ainda tem paz. Todos aqueles resultados da cruz do Calvário não nos são roubados assim, né? Mas o que garante a permanência, né? A constância é essa vida abundante, que ontem foi tratado como uma promessa. Mas eu, na minha pequenez, o texto foi também do Evangelho de João, capítulo 10, que é onde Jesus fala lá do mercenário, do ladrão, e diz que ele não é nem ladrão, nem mercenário, mas, pelo contrário, ele dá vida pelas ovelhas e dá vida com abundância, né? Então é óbvio que o texto base tinha que ser mesmo de João 10. Mas essa expressão, repito, que foi citada ontem, eu acho que ilustra muito essa questão da vida abundante barra vida eterna, porque tem muita gente que pensa, que faz distinção entre uma e outra, vida abundante é uma coisa, vida eterna é outra. E outros acham que tudo é vida eterna, que essa vida eterna já está sendo vivida aqui por causa da vida abundante. Osmar, de onde você tirou essa ideia? Não, não são ideias minhas, é a literatura. Você começa a ler um autor, outro tal, você vê que o pensamento acerca do que vem a ser vida abundante se divide, né, nesses dois critérios. Há quem seja tão carrancudo e combatendo a falsa doutrina da prosperidade, a falsa, porque prosperidade existe, viu, meus irmãos? Mas a falsa doutrina da prosperidade, eles dizem que não tem nada a ver, que vida abundante não existe, enfim. Então tem essa categoria também. Mas por quê? Porque estão girando em torno de vida abundante com questões materiais. Mas não é disso que se trata. Se trata, repito, de paz, de alegria, de comunhão, coisas espirituais que não nos são roubados, apesar das dificuldades. Então isso ficou claro para mim. Mas aí, quando foi usada essa expressão que salta para a vida eterna, são palavras de Jesus. O que Jesus está falando aqui, porque ele começa a evangelizar fazendo uma, aparentemente, a princípio, né, um jogo de palavras, a água H2O, né, com a água da vida, que tem a ver com a sua graça, que tem a ver com a sua palavra, com o seu ensino. Então ele começa, pede água, pede H2O, depois oferece a graça, e a mulher não entende direito, e a conversa vai. Jesus está falando de coisas espirituais, e Jesus deixa claro, né, que a água que ele dá, a graça que ele dá, o ensino que provém dele, a vida que provém dele, torna-se, a partir do momento que a pessoa crê, acolhe, se torna uma fonte de água na pessoa. Em outra ocasião, Jesus disse assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. De que dinâmica possível é essa de um rio que jorra? Aqui, uma fonte de água jorrando, que salta como uma fonte. Então,
tem essa questão, mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu falo, que independe das circunstâncias, porque uma fonte, não importa se está chovendo, se está sol, a fonte continua jorrando, né? Uma fonte de água viva, né? Uma nascente, independe das questões climáticas, né? Ela continua, ela está ali fazendo o seu papel. Mas Jesus diz que é uma fonte dentro de nós. Quem é que promove essa dinâmica, fazendo com que seja abundante, né? Que não falte a água, ou seja, que não falte o ensino, que não falte a graça, que não falte, como foi ensinado ontem, a alegria, a paz, a comunhão. Quem é que promove isso senão o Espírito Santo? Então, o que eu me atrevo a dizer? Primeiro, tentar traduzir para uma linguagem nossa o que significa saltar para a vida eterna. Saltar para a vida eterna é que conduz à vida eterna. Então, eu diria que a vida abundante, já que é uma discussão, a vida abundante para nós é uma antessala da vida eterna. A vida abundante salta para a vida eterna, porque só quem vai para a vida eterna, quem está no caminho da vida eterna, é quem tem a vida abundante. A vida abundante, ela é uma antivisão, é um antigozo, é uma prerrogativa. Eu gosto de lembrar aquela expressão, porque estamos falando das coisas espirituais, portanto, é a presença do Espírito em nós. Quando o apóstolo Paulo disse que as promessas e tudo mais, elas vão se concretizar e nós temos uma garantia. Ele chamou o Espírito Santo de penhor, uma garantia. Por que que eu sei que estou indo para a vida eterna? Porque eu tenho vida abundante em Jesus. Vida abundante é vida eterna? Não, é uma antessala, é um antigozo, é uma antivisão, é o caminho para a vida eterna, é a expressão da eternidade que desce, entenda esse desce, que Deus permite que a gente vivencie desde já, né? Já é o céu? Não, não é o céu, porque as dificuldades estão aí, presentes, mas é o caminho para o céu. Deus te abençoe a pensar nestas coisas e a pensar que a graça, quem experimenta a graça, quem conhece o ensino, as palavras de Jesus, estas coisas também saltam para a vida eterna, ou seja, conduz para a vida eterna. Não é uma fábula, não é um mito, mas é algo que experimentamos. Quem experimentou a graça, quem acolheu a graça no seu coração, o Espírito Santo promoveu graça e mais graça. Ou, nas palavras do apóstolo Paulo, graça sobre graça, como uma fonte que jorra e que salta para a vida eterna. Deus te abençoe a pensar nessa rica bênção que nós temos, a vida abundante em Jesus. Vamos orar. Pai, rendemos graças a Ti. Obrigado pelas Tuas palavras de conforto, de consolação, que faz com que vivamos uma vida abençoada, com, com coisas que o mundo não pode oferecer, que o mundo não tem, que o mundo não garante, mas que nos torna pessoas especiais aos Teus olhos, pessoas tratadas, pessoas que já estão vivendo antecipadamente as maravilhas que vamos gozar na Tua presença. Obrigado, ó Deus, por tanta bênção, por tantas bênçãos do Teu amor. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.